Perder alguém especial é difícil demais, mas a gente precisa deixar ir. Vem comigo com um lencinho de papel que eu vou te mostrar que fingir que não dói é pior. Olá, criaturinhas muito espertas, seja bem-vindo ao Lição Nerd. E aqui nesse canal você aprende lições valiosas para sua vida com as histórias que a gente já ama. A lição de hoje é sobre perda e é baseada no anime Anohana, um anime de 2011, mas que ficou recentemente, acho que mês passado, retrasado, na Netflix. Talvez seja o anime que mais me fez chorar na vida, porque já na abertura, antes da abertura, na verdade, ali no preview do que ia acontecer naquele episódio, eu já tava suando pelos olhos. Já avisando, essa lição é muito pessoal pra mim, é baseada muito em uma vivência minha. Então, se já fica meio melancólico, Gomen Nasai. A Anohana conta a história de 6 amigos. A Anohana conta a história de 6 amigos que não se desgrudavam. Se eu não me engano, eram denominados os guerreiros ou protetores da paz. Algo assim. Porém, no verão fatídico, um desses integrantes, ou uma, na verdade, dessas integrantes, sofre um acidente e vem a falecer. E o choque principal, isso já é apresentado no início do anime, e não é novidade, não é spoiler, isso é até a sinopse do anime, tá? E o choque que você já sente é porque eles têm mais ou menos, assim, de 7 a no máximo 8 anos de idade, eu acho que até 6 anos eu chuto. Então você já fica meio com o coração apertado de você já entender que aquela menininha tão bonitinha, fofinha de 6 ali, 7 anos de idade, morreu tão nova e um acidente que, assim, pareceu um pouco trágico. Eles não mostram como foi, mas pela insinuação, muito parece que igual o Ponte para Terabithia, que ela sofreu uma queda num lago e acabou morrendo afogada por conta disso. O anime começa anos depois, já com todo mundo grande, quando a Mema, que é a personagem que faleceu, retorna dos mortos para resolver assombrar os seus colegas. Não propriamente assombrar, mas ela simplesmente volta em um verão também, anos depois. Só que o problema é que ela só aparece para o amigo Jintan, ou o Jin-chan, como ela chama, porque aí você vai ter que assistir um anime pra descobrir. Mas o que se sabe é o básico. Mema precisa resolver um caso que ficou pra trás, né? Tipo, aquela questão, os fantasmas voltam porque tem alguma coisa perdida, né? Deixaram um caso mais mal resolvido, deixaram alguma coisa incompleta aqui, então eles partem desse princípio. Tá, você deve estar de volta, ela e o Jintan partem desse princípio. Você deve estar de volta porque você precisa resolver alguma coisa, algum desejo seu que você não se realizou. Então você voltou para realizar isso, para poder atravessar pro céu e reencarnar e etc, né? Isso dentro da história deles. Só que o problema é que só o Jintan acaba vendo ela e as outras pessoas, vamos dizer assim, cada um deles carrega um peso muito grande pela morte da Mema. E eu vou explicar o porquê. Como eu falei, isso é muito, muito pessoal pra mim. Eu vou falar 3 fatos aqui do porquê que eles carregavam essa culpa, do porquê que o grupo se separou depois da morte da Mema. E baseada nessa minha experiência. Em 2012, uma amiga minha de infância, a melhor amiga minha de infância, faleceu num acidente de moto. A gente era amiga desde sempre, né? Como eu falei, de infância mesmo, daquelas 4, 3 anos cresceram juntas, ela era minha vizinha. E infelizmente na adolescência ali, no início da adolescência, a gente acabou tomando caminhos diferentes, ela acabou se envolvendo com coisas, digamos assim, com coisas erradas e eu não. Eu era mais velha do que ela há pouco tempo, mas ainda assim a gente acabou se afastando um pouco no quesito. Não tínhamos mais contato diário, mas sempre que a gente se encontrava a gente estava lá. Ela acabou engravidando e eu sempre participei das coisas, no chá de bebê, o primeiro aniversário da filha dela. Então eu sempre estava presente na medida do possível. A gente só não tinha uma interação diária por conta desses caminhos opostos. Infelizmente, foi justamente por essas escolhas erradas que ela fez que ela estava no lugar errado, na hora errada, acabou sofrendo um acidente e infelizmente veio a falecer. Talvez o primeiro pensamento mais difícil que aconteceu foi: o que eu poderia ter feito? A mesma questão de quando os 5 amigos que sobreviveram se depararam com a notícia de que a Mema tinha falecido,
foi o que eu poderia ter feito. E o anime mostra isso em vários momentos, em vários conflitos, que cada um deles carrega uma culpa do eu poderia ter evitado que ela saísse correndo, eu poderia ter ficado com ela em algum momento, não deveria ter deixado ela seguir aquele caminho sozinha, ou eu poderia ter visto e evitado. Então tem uma série de coisas que eles carregam que eles se sentem culpados diretamente pela morte da Mema, quando foi realmente uma tragédia, um acidente que ninguém poderia prever ou talvez evitar. Querer achar um culpado e, consequentemente, acabar se culpando por aquela situação, muitas das vezes é um refúgio, porque mentalmente parece que se você achar a culpa e, consequentemente, confessar aquela culpa, é como se por algum motivo mágico ou louco aquela pessoa voltasse. Tipo, não, me desculpa, eu fiz isso, ou será eu poderia ter feito isso, talvez, não sei. Nada disso teria acontecido. Por algum tempo eu fiquei me questionando isso. Será que eu não poderia ter evitado que ela fosse para aquela tal festa que aconteceu o acidente? Será que eu poderia ter tentado trazer ela para um lado melhor, ela ter vivido uma vida melhor? Por um tempo eu fiquei me questionando isso. Depois eu percebi que não, que ela tomou as decisões que ela queria tomar e que ela foi para o caminho que ela queria ir. Então não tem como a gente se culpar pelo que acontece com as outras pessoas. Não tem como a gente carregar essa culpa, a gente não pode carregar essa culpa. Isso estava destruindo cada uma das pessoas da base secreta, como eles se chamavam. Isso pode destruir, sim, muitas vidas na vida real. Já acompanhei outras pessoas que também sentiram uma perda muito grande e acabaram carregando essa culpa do eu poderia ter feito diferente e tiveram consequências psicológicas e do psicológico até físico por conta disso. Então carregar essa culpa não vale a pena. Se eu posso arranjar um culpado pelo que aconteceu com a minha amiga, o único culpado é um motoqueiro que estava dirigindo embriagado e que tinha usado drogas e que aí acabou numa curva, perdendo o equilíbrio e se acidentando ali junto com a minha amiga. Outra coisa que é muito comum de acontecer é: e se fosse eu no lugar dela? Essa segunda pergunta também foi muito feita pelos amigos da Mema. E se fosse eu no lugar dela? Eu merecia mais, ela merecia menos? Será que essa troca equivalente de vidas poderia trazer essa pessoa de volta? Ou por que não foi outra pessoa? Na moto onde a minha amiga estava, tinha mais duas pessoas, um motorista, uma outra colega dela, que também é conhecida minha, e ela. O motorista sofreu leves arranhões, a amiga que estava no meio sofreu algumas fraturas um pouquinho pior na perna, mas nada grave, já estava liberada do hospital. Só que a minha amiga teve um grave traumatismo craniano quando ela caiu da moto. Tinham 3 pessoas na moto e só uma se deu muito mal, que foi a minha amiga. E sim, eu fiquei me perguntando, até porque eu não sou amiga dessas outras 2 pessoas, por que foi ela que tinha uma filha, que poderia ter um futuro brilhante pela frente? Por que foi ela? E por que não foi os outros 2? E não me julgue por isso é muito normal. É uma sensação que vem assim, de primeira, sabe? Quando você tá lá, que tem uma pessoa que você ama muito e está sofrendo e outra que não, você sempre se questiona, por que ela? Por que não outras pessoas? É óbvio que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então é claro que eu gostaria muito de ter trocado, naquele momento, a vida dela por de outra pessoa. Se eu tivesse que escolher, talvez eu escolheria assim, que ela tivesse aqui e que outra pessoa tivesse ido. Mais uma vez, não me julgue. Isso é muito normal da gente pensar quando a gente realmente perde uma pessoa querida. Mais uma vez, com o tempo, eu fui percebendo que, obviamente, não adiantava eu ficar com raiva das outras pessoas estarem vivas e dela ter falecido. Tem coisas que a gente vai aprender que a pessoa realmente só estava no lugar errado, na hora errada, e infelizmente aquilo aconteceu. Nós somos seres humanos, às vezes somos muito frágeis e tem coisas que acontecem com a gente só por acontecer. Fato número 3, que também aconteceu muito com o pessoal da base secreta, era fugir do acontecido. Depois que eles descobriram a morte da Mema, eles simplesmente se afastaram e nunca mais retornaram para o lugar que eles se encontravam e tal. O dia que a Mema morreu, que foi que eles estavam brincando, fazendo uma brincadeira, e aí eles saíram correndo, e nessa brincadeira deles saírem correndo e irem pra casa e tal, foi aí que a Mema foi, infelizmente, a única que não chegou em casa. Depois disso, eles nunca mais retornaram pra base secreta, nunca mais se falaram, se tratavam como estranhos. E eu também tomei a mesma atitude.
Quando ela sofreu o acidente, ela chegou a ficar internada, eu acho que no máximo 15 dias. Eu não fui visitá-la no hospital, eu não consegui, mas ela estava em coma também, ela não estava acordada. Eu não consegui visitá-la no hospital. Quando ela veio a falecer, eu não consegui ir ao enterro dela. Não me julgue, realmente eu não consegui. E depois, de fato, eu pensei que foi melhor. Eu não queria nunca na minha vida guardar essas lembranças dela pra mim. Eu estava torcendo por ela, eu estava orando por ela, da onde eu estava, mas eu realmente não consegui ir. Eu realmente fugi daquela situação. Tanto que, no dia que me contaram, que foi a minha avó que me contou que ela tinha sofrido um acidente e que ela estava muito mal no hospital, eu simplesmente ignorei aquela informação. Sabe quando a pessoa te fala alguma coisa, você faz e volta a fazer o que estava fazendo? Não foi por frieza ou porque eu não liguei, foi porque simplesmente meu cérebro virou e falou assim, não, isso não tá acontecendo com ela, impossível, vamos só ignorar essa informação aqui, que se a gente fechar os olhos vai tudo passar e isso não vai ser verdade. Foi exatamente o primeiro choque que eu tomei quando me contaram que ela tava muito mal, parecia que eu já tinha sentido que o negócio realmente era muito sério e eu simplesmente falei, tá, e apaguei, meu cérebro entrou em estado de não tá acontecendo, não tem nada acontecendo, vamos fingir aqui que não tem nada acontecendo e vai tudo acabar. Muitas vezes, não só nessas situações mais trágicas, mas em outras situações, o nosso cérebro acaba tomando esse tipo de atitude. De tipo, não, eu vou ignorar essa informação, porque isso aqui é muito difícil de lidar, então depois a gente lida com isso e vamos aqui, fingindo que não tem nada acontecendo. Óbvio que depois eu caí em mim, eu fiquei muito preocupada e tal, mas a primeira reação no primeiro momento foi esse. E nos outros momentos de fugir. Só depois que eu fui realmente, que tudo aconteceu, eu fui na casa dela, fui conversar com a mãe dela e acabou que a mãe dela teve que me consolar, conversando comigo, ela tava mais tranquila e tal, porque pra mim, de fato, depois que a ficha caiu, depois que eu parei de fugir da situação e fui encarar de frente que a minha amiga de infância tinha falecido, aí que foi difícil. Mas é aquilo, não adianta fugir, como eu falei no início, não adianta fingir que não dói, não adianta dizer que não tá acontecendo, é melhor encarar aquilo de frente. A dor passa, a saudade vai ficar pra sempre. E eu sempre me emociono quando eu falo dela, eu não costumo falar dela com frequência, porque realmente é um assunto que acaba dando aquela coisinha no coração, mas ela fez parte da minha vida, ela faz parte da minha vida. A filhinha dela foi minha daminha de casamento. Eu queria muito que ela tivesse sido minha madrinha, a gente sempre conversou sobre isso a vida toda. E eu fiquei noiva 1 ano depois que ela faleceu e já estava tudo combinado que ela seria minha madrinha. Mas infelizmente não aconteceu porque são coisas que acontecem e a gente tem que tocar a vida. Mas fugir é pior. Então, quando eu finalmente fui lá conversar com a mãe dela e encarei a situação de frente, ali naquele momento eu estava dentro de mim, deixando ela ir. Foi justamente assim, depois de muitos conflitos, que eu não vou contar aqui os detalhes para não dar spoiler do anime pra vocês, que a turma acabou se desvinculando daquela culpa, depois que eles pararam de fugir dessas situações, fugir dessa culpa, fugir de algumas coisas que eles escondiam e acabar encarando a situação de frente e parar de fingir que nada aconteceu, parar de fingir que eles não sentiam dor ou tristeza por ter perdido aquela amiga, encarar aquilo de frente. Só depois que eles conseguiram encarar, que eles conseguiram deixar ela ir, que aí eles, porque ela tava de boa, eles conseguiram viver suas vidas em paz depois desse episódio. Minha nação, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho talvez meloso, mas eu espero que de alguma forma, se você perdeu alguém, isso tenha te ajudado, porque é difícil, é complicado, mas quando você tenta encarar, viver, entender esses sentimentos, deixar eles sentirem, dói um pouco, mas a dor vai passando. A saudade, como eu falei, sempre vai existir, mas a dor da perda vai diminuindo a partir que você vai encarando aquele fato. Se você precisar conversar ou desabafar, pode me chamar nas minhas redes sociais, que vocês já sabem. Deixa aqui nos comentários para que outras pessoas vejam também se você já passou por esse momento de perda. Bom, por hoje é isso. Um beijo grande e até a próxima.